Então você tá lá todo concentrado, sentou, se preparou e começou a estudar para concurso público e aí vem aquele sono cabuloso do mais absoluto nada que você não faz ideia do que aconteceu. Ou às vezes você até sabe que fez besteira. E aí, o que fazer agora? Vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou te passar 5 dicas para que você acabar de vez com sono na hora de estudar. Meu nome é Vinícius Moraes, eu sou sócio fundador da Pensar Concursos, a melhor plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos do Brasil. Bom, a primeira dica que eu vou te passar aqui nesse vídeo vai ser aquela dica óbvia, mas por que eu sempre falo coisas óbvias aqui? Porque o óbvio precisa ser dito, você precisa ter aquilo ali constantemente sendo lembrado para você. Repito, o óbvio precisa ser dito. E qual é a primeira dica óbvia? Tenha uma rotina de sono. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou chegar aqui e cagar a regra para você e falar, você tem que dormir do horário tal, não sei como é que é a sua vida, você precisa fazer essa avaliação. Mas em diversos vídeos que eu já publiquei aqui no canal, eu falo que uma das premissas básicas para você ser um concurseiro eficiente e conquistar a tua aprovação mais rápido é você ter organização. Você precisa ser uma pessoa organizada. E ainda que você não seja, durante o período de preparação, é de extrema importância você organizar a sua vida para você encaixar o concurso público dentro da tua rotina, da sua rotina, não é da rotina que o influencer está postando no Instagram ou do teu amigo que tem outra vida, é dentro da tua rotina com as suas possibilidades. Então, por isso que eu falo aqui, você precisa entender qual que é o ciclo de sono ideal para você. Os maiores cientistas propagam que é de 7 a 8 horas de sono, então eu acredito nisso. Não vá achando que você é o super-homem que vai conseguir ficar super bem com 5 horas de sono, tá? Se você for essa exceção, cara, beleza, ok, mas eu acredito que você não é não, tá? Então vai no básico, tenta se programar para que você tenha uma noite de sono de pelo menos de 7 a 8 horas. E para isso você tem que saber o horário que você vai dormir e o horário que você vai acordar. É importante que você tenha essa rotina, inclusive nos finais de semana. Afinal de contas, o seu corpo não sabe quando é final de semana e quando não é. E aí é claro que aqui eu não vou ser xiita de falar, não pode sair da regra um dia. É claro que vai ter dia que você vai dormir um pouco mais tarde, tá ali vendo uma série, tá fazendo alguma coisa, perdeu a hora, tá numa festa, enfim, tá com a sua família. Ou às vezes você se programou para acordar a tal hora e o corpo estava tão cansado que exigiu que você dormisse até mais tarde. Beleza, isso é normal, isso acontece. Mas o que eu quero dizer é que você não pode tratar a exceção como regra. Esses casos têm que ser casos atípicos, casos de exceção mesmo. Na regra, você tem que ter uma rotina programada para saber a hora que você vai dormir e a hora que você vai acordar. A segunda dica aqui é a seguinte: crie um ambiente de estudos confortável, mas não tanto. Por que esse mais não tanto é importante? Porque muitas vezes o ideal é que você tenha um ambiente de estudos para você sentar e seu cérebro dar aquele start de opa, cheguei, aqui é o ambiente de estudar. Isso ajuda você a se concentrar melhor. Também já falei isso daqui em outros vídeos. Porém, nem sempre eu sei também que é possível você ter esse ambiente, tá? Mas qual que é o ideal? É que seja um ambiente confortável, uma boa iluminação, uma boa cadeira ergonômica, uma boa mesa de estudos, enfim, o que tiver dentro da sua possibilidade. Invista na sua preparação, isso é importante. Muitas das vezes o investimento que você vai fazer em ter um bom local de estudos, ele vai se pagar no teu primeiro salário como servidor público. Então vale a pena, tá? Só que esse ambiente ele não pode ser extremamente confortável, extremamente acolhedor, sabe? Porque senão o seu corpo vai entrar naquele estado letárgico, vai começar a ficar mais lento e você vai inevitavelmente sentir mais sono, normal. E principalmente evita estudar na cama ou no sofá, que são ambientes muito propícios para que você durma muito mais rápido do que quando você está no seu ambiente próprio para estudo. Dica número 3, faça pausas estratégicas. E aqui eu vou até discorrer um pouco mais sobre esse assunto, porque eu já vi muita gente propagando que você estuda ali 25, 30 minutos e descansa 5. Eu, particularmente, eu não gosto disso, de seguir essa linha, e também todos os meus amigos que estudavam para concurso público comigo na minha época, nenhum deles adotava isso. Por quê?
25 a 30 minutos era um período que a gente estava começando a pegar no tranco. Então você sentou ali, começou a estudar, você começou a engatar e aí já vai parar 5 minutos? Para mim não faz muito sentido. Eu sempre gostei de períodos mais longos, de 1h30 a 2 horas. Só que aqui a gente tem um grande problema, que é o quê? A disposição visual dos materiais que a gente consome. Provavelmente, se você tem um material aí que não é o Memorex, você tem um problema. Por quê? Qual o problema desses materiais e principalmente do que a gente tem que ler naturalmente, da lei seca, de um conteúdo de questões, tá tudo disposto em blocos muito grandes e cansativos. Então, visualmente, você se sente cansado de estar lendo um bloco, um pataco de lei ali. Você tem que ler 5, 6 páginas para conseguir memorizar aquela informação. Então foi por isso, inclusive, que a gente criou o Memorex com um conceito que é o conceito do design visual focado em memorização, para estimular a que você consiga reter melhor aquelas informações e que você não canse tanto a sua vista. E assim você consegue prolongar por mais tempo a sua sessão de estudos. Isso é muito importante. É uma diferença muito grande quando você tem de um lado um bloco de texto corrido gigante e do outro lado você tem o Memorex, que é um material extremamente visual, que você consegue bater o olho, assimilar a informação e conseguir continuar a sua leitura por muito mais tempo. Dica número 4, essa aqui eu vou provar ao vivo. Hidrate-se, ó. Vou até molhar a palavra aqui. Essa dica é muito importante, gente, porque é mais uma daquelas coisas óbvias que precisa ser dito. Você precisa se hidratar. E nota que eu falei em beber água, e o que eu fiz? Eu simplesmente estiquei o braço e preguei minha garrafa d'água. Por quê? Eu preparei o meu ambiente. Já está aqui perto, eu sempre tenho essa água perto. E um erro muito comum que com certeza eu já canso de cometer, às vezes quando a gente está num período mais frio ali, não está aquele calor extenuante, a gente tende a esquecer de beber água. E o nosso corpo é formado por água, o nosso cérebro precisa se hidratar para conseguir memorizar, para conseguir reter melhor as informações. Então, muitas vezes, esse cansaço imenso que você sente é coisa simples. Às vezes, é simplesmente porque você não está se hidratando da forma correta. Óbvio que tem todas as questões de alimentação que eu não vou tratar nesse vídeo. Mas isso de você se hidratar da maneira correta faz uma diferença brutal na sua preparação. E ter isso perto também é muito importante. Por quê? Para você não ter que ficar levantando toda hora para pegar água e dando chance para o azar de desfocar, pegando o celular, fazendo outras coisas. Então tenha água perto e hidrate-se o suficiente para você. A quinta dica é movimente-se. Enquanto você está estudando, você pode fazer algumas coisas simples para conseguir simplesmente mexer o seu corpo ali. Não estou falando mexer o seu corpo na cadeira, mas você pode levantar e estudar um pouquinho em pé. Isso é legal, eu fiz muito isso, principalmente quando eu tinha que ler muita coisa. Você está ali lendo e aí você fica em pé um pouco, senta, e aí você consegue alternar um pouquinho. Uma outra coisa interessante também que você pode fazer, eu gosto muito dessa, eu faço até hoje. Eu tô ali, preciso ficar focado em alguma coisa, e aí eu não tô conseguindo, tá começando a bater aquele sono, vai lá e faz umas flexões. Batata, coisa rápida, 3, 4, 5 flexões já fiquei mais ligado. No seu caso, se quiser fazer outra coisa, dá uns pulos ali, pula corda, faz uns alongamentos rápidos. Isso é muito importante também para você conseguir driblar esse mecanismo do sono e aí você conseguir se manter mais tempo ativo, porque o seu corpo vai estar em movimento e naturalmente você vai ficar mais ativo. E você achou que acabou por aqui? Claro que não, tem mais 2 dicas bônus práticas e rápidas aqui que eu usei durante muito tempo e me salvou de várias. Por quê? Como era a minha rotina? Eu trabalhava e eu chegava a casa para estudar à noite. Fazia 2 blocos de 2 horas ali. E geralmente no segundo bloco, já estava próximo do horário de dormir, eu já estava bem sonolento já. E aí o que eu fazia? Normalmente eu fazia as 2, mas de vez em quando a segunda eu não fazia tanto. A primeira era batata. No segundo bloco de estudos, eu sempre ia ao banheiro, água gelada no rosto. Jogava ali, lavava o rosto com uma água gelada, bem gelada de preferência. Para quê? Para dar aquela acordada. Isso funciona, que é uma beleza para mim e tenho certeza que vai funcionar para você também. E aí uma outra dica, não tão óbvia assim, essa eu fazia quando eu estava bem letárgico ali, que era o quê? Ouvir música. Só que o que eu fazia?
Acabava um bloco de estudos e aí beleza, eu pegava, já tinha a música separada, lembra? Organização, já fiz isso antes. Eu ia lá e colocava uma música que me animava muito, aquela música muito empolgante, envolvente. No meu caso, eu gosto de rock. Aí você vai do teu gosto musical. Eu colocava ali um System of Down no último volume, eu colocava no fone, tá? Pegava um fone, botava os 2 fones ali, o último volume de um System of Down batendo na veia, aquela barulheira louca, quem conhece sabe como é que é System of Down. E isso, opa, me colocava num estado de alerta maior. E aí eu conseguia render o meu bloco de estudo por mais tempo. Bom, então essas foram as dicas que eu quero te passar aqui para que você consiga eliminar de vez o sono na hora de você estudar. E aí, se você gostou dessas dicas, se alguma coisa que fez sentido para você, se você não dormiu minimamente até o final desse vídeo, eu vou te pedir para curtir, para se inscrever aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Isso é muito importante para eu entender que o que eu estou fazendo aqui, que o meu trabalho está de fato te ajudando. Então se inscreve e ativa as notificações aqui. Um forte abraço!